Aí galera, tranquilo, na boa, na esteira dos 100 anos do Paulo Freire, eu me proponho a discutir para que a filosofia, motivado pelos desdobramentos deste centenário. Inúmeras pessoas questionaram a importância da obra do Paulo Freire e isto me fez pensar a filosofia. Afinal de contas, para quê? Né? Por que a nossa reflexão está tão travada, está tão difícil de expandir-se, está tão limitada? Vou partir de uma afirmação, né? De uma afirmação para a reflexão sobre a filosofia. A afirmação é a seguinte: o mundo é ideia. O mundo, ele não é real, o mundo é uma ideia. E por que digo isto? Vou usar como exemplo o capitalismo. O capitalismo é uma ideia. O capitalismo tu não encontra plantado em árvore, o capitalismo tu não encontra caminhando por aí. O capitalismo é uma ideia. E essa ideia monopoliza os esforços humanos a ponto de promovermos guerras, segregações. Nós levamos uma vida inteira trabalhando, se esforçando para acumular, né, em torno de uma ideia. A construção moral, a construção religiosa, a construção das relações sociais estão subsumidas, não é, a uma ideia, a ideia do capitalismo. Entre outras, nós podemos pensar o quê? O matrimônio. O matrimônio é uma ideia. O amor é uma ideia, ou seja, o mundo ele é o que é, porque pessoas refletem sobre o mundo, constroem explicações sobre o mundo e então partem destas explicações para o entendimento do mundo e, portanto, como vivem, né? Nós vivemos em torno de ideias. Percebam a complexidade, a importância e a preocupação de qualquer atividade humana que vá questionar a ideia ou as ideias. Se nós modificarmos as ideias, nós modificamos o mundo, né? Se eu modificar uma pedra, se eu modificar um prédio, ele tem repercussão X. Mas se eu modificar aquilo que faz com que modifiquemos o prédio, se nós tocarmos naquilo que é aquilo que essencialmente nos move, a repercussão é muito maior. Portanto, onde está a importância da filosofia? Justamente aí, porque ela vive no mundo das ideias, no sentido de que é a reflexão humana, e questiona as próprias ideias. E ao questionar as próprias ideias, ela questiona a realidade, mas ela vê a realidade através da mente humana, da razão humana, da reflexão humana. Então ela não é, a filosofia, algo abstrato, porque ela trata da realidade, mas parte das concepções humanas. Daí a sua importância, daí o seu perigo, daí todas as celeumas, todas as discussões que ocorrem quando falamos na filosofia, principalmente no estudo da filosofia. Olha que horror, né? Quando falamos em estudo, ora, colocar filosofia nas escolas, que horror! Mesmo que poucas pessoas saibam do que trata, o que é, né? Que cor tem, que cheiro tem, que sabor tem, essa coisa chamada filosofia. Seja o que for isso, as pessoas, a grande maioria, já dizem: é algo inútil, não tem que estar na escola, ou é muito técnica, deixe lá para os filósofos, aquele mundo lá que não nos diz respeito. Podemos perceber a importância da filosofia, o tamanho da rejeição que ela traz e o tamanho do amor que ela também traz, né? São dois aspectos da própria filosofia.
E quem se incomoda mais com a possibilidade do estudo da filosofia, com a possibilidade do filosofar, principalmente por jovens, são os conservadores. Né? E aqui eu nem vou trabalhar o conceito de conservador, mas aquele que conserva. Né? Aquele que conserva ideias. Aqueles que, de todas as concepções humanas, ele gosta de umas, prefere algumas e as preserva, as conserva em detrimento de outras. Então, o conservador é aquele que conserva. É aquele que tem, por algum motivo afetivo, né, tem apreço por determinadas concepções e não quer a modificação. Vejam, se o mundo é ideia, e se o conservador das ideias escolhe algumas e não quer modificá-las, logo o mundo tende a não se modificar, pelo menos naquela perspectiva do conservador. Mas, e a arte, a ciência, o filosofar? O filosofar ele dilui. O filosofar ele é cáustico. O filosofar ele tende a desfazer o feito, né? Não desfazer por um mero capricho, né? Não no sentido de destruir, mas de desfazer a coisa como ela está, a ideia como ela está. Portanto, o conservador já se assusta, porque o filosofar ele desfaz o hábito. O filosofar ele é avesso àquela repetição das coisas irrefletidas. O filosofar ele identifica o senso comum, identifica a mera opinião, identifica aquilo que se mantém no tempo sem reflexão alguma. Por quê? Eu nem vou usar o termo aqui ser crítico. Né? O estudo da filosofia é o estudo dos porquês. Então, é o estudo das justificativas. E a justificativa, ela é algo muito poderoso. Aquilo que eu não consigo justificar, mas que permanece no tempo, né, tende a parar e desaparecer. Por quê? Porque não há justificativa. Por que tal coisa é assim por 100 anos? E eu não ouço a resposta. Se não há uma resposta plausível, coerente, se não há uma resposta, aquilo que se mantém tende a desaparecer, a diluir, a ser substituído por algo superior. Mas o que é o pensar filosófico? Eu sempre digo, o pensar filosófico é rever, é ver o já visto, é refletir, é refletir sobre o já refletido. Ele é um ele é um refazer, ele é um pensar o pensado para que encontremos justificativa para a manutenção ou não daquilo que já foi pensado antes, daquilo que já foi feito antes, né? O pensar baseado na filosofia, ele é embebido em espanto. Como eu não pensei isso antes? Por que isto é isto há tanto tempo? E, portanto, se ele exige justificativas, o pensar vinculado à filosofia, se ele exige a justificativa, ele exige trabalho, ele exige retrabalho. E retrabalhar o pensamento tem tudo a ver com a política. Não a política partidária, a política lato sensu. Pensar o pensado, refletir o refletido tem a ver com as relações humanas. Tem a ver como eu me porto em relação ao outro e como o outro se porta em relação a mim. Tem a ver com o meu jeito de estar no mundo e o meu jeito de querer que o mundo continue como está. Percebam? Isto é politizar o mundo, porque só o humano politiza, só o humano é político, só o humano tem ideias, só o humano pode justificar, só o humano pode querer que as ações continuem assim como elas estão. Só o humano. Portanto,
o ser humano como este ser político, né? Ele é chamado a politizar as relações todas quando ele começa a pensar o já pensado. E isto é o filosofar. Pensar o que já foi pensado. E então vem o novo. Então vem o diferente. O senso comum oscila, né? Aquelas palavras que eu digo por mera repetição passam a ter um novo sentido. Eu trago à luz as sombras. Não aqui no sentido mágico, mas o fato de eu dizer o que já foi dito de uma maneira diferente já faz com que eu perceba aquilo de uma forma diferenciada. Ora, refletir o refletido, pensar o que já foi pensado, buscar o novo através de ver o já visto, pensando no novo, é tornar-me consciente de que eu posso pensar. Eu não penso pelo hábito. Esse tipo de pensar não é um mero pensar pelo hábito, né? Porque pensar todo mundo pensa. Mas ter a consciência da minha racionalidade, que eu posso pensar de uma maneira diferente, mais qualificada. Percebe como isso tem um cheirinho de política no ar, no bom sentido, como eu acabei de dizer? Porque eu me torno um sujeito consciente. E aqui cabe a diferença entre moral e ética. Vejam, moralmente eu me comporto de tal maneira por hábito. Eu sei o que é o belo, eu sei o que é o bom, porque sempre foi assim. Agora, a ética é a reflexão sobre o comportamento humano. Então veja que a filosofia pensa a ética, ou seja, eu vou questionar o meu comportamento, aquilo que eu acho bom, aquilo que eu acho correto. Agora a ética, ou seja, o filosofar da moral, o refletir a moral, o refletir sobre o comportamento, vai buscar o porquê das minhas ações, o porquê de eu agir assim, o porquê que eu não vejo a pobreza, né? Por que eu não vejo o sofrimento? Por que eu acho justo que pessoas tenham menos e outras tenham mais? Ou tantas outras coisas. Filosofar, estudar a filosofia, é observar a moral pelo olhar da ética. É olhar, observar, contemplar o pensado através de um pensamento qualificado, de um pensamento racional. Eu uso muito a expressão, né, na política inclusive. Fulano joga damas, Beltrano joga xadrez, né? Olha quão qualificado é o xadrez. Pois é, o senso comum, o dia a dia, é jogar dama. A filosofia é jogar o xadrez. Por quê? Porque tem que ter uma técnica, mas não só a técnica, refletir sobre a técnica, mas não só refletir sobre a técnica do jogo, mas tentar adivinhar os movimentos futuros do meu oponente. Então, eu conheço a regra, eu repenso a regra, eu conheço o meu oponente, repenso o meu oponente, eu discuto mentalmente todas as possibilidades do jogo e então tento prever o jogo futuro do meu oponente. Ou seja, um pé no passado, um pé no presente e um olhar no futuro. Estudar a filosofia é ter este comportamento do cara, da pessoa que joga xadrez. Mas com um agravante, O sujeito que estuda a filosofia poderá questionar a própria regra do xadrez. Essa é uma característica de quem estuda, de quem lê, de quem pensa a filosofia, que é questionar a própria regra. Voltando lá para o início da minha fala, se o mundo é ideia, se o mundo é pensamento humano organizando a realidade, estudar a filosofia, o filosofar, é justamente ir lá na ideia, justamente lá no pensamento e lá na organização humana das coisas físicas e materiais. E questionar lá é como chegar lá e questionar a regra do jogo.
questionar aquilo que sempre foi. E eu estou evitando usar o chavão, que a filosofia é crítica, né? São sujeitos críticos. Eu evito só para não ser chato, né? E prefiro, portanto, falar do repensar, pensar o pensamento, rever o já visto. Se nós estamos apontando para buscar o diferente e justificando, para tudo precisa de justificativas, eu estou dizendo que todo este pensar tem que ser contextualizado, tem que ser globalizado, tem que ser mundial, tem que ser pensado para todos. Eu não vou pensar uma casa, eu penso o bairro. Eu não vou pensar o bairro, eu vou pensar a cidade, que vou pensar o país, que vou pensar o continente. Um exemplo, né? Então, aquilo que está posto ao olhar da filosofia deve ser sempre contextualizado. Portanto, eu diria que a filosofia é para não filósofos. A filosofia é para não filósofos. Nós temos os técnicos, nós temos as pessoas que trabalham essencialmente com isso. Mas o bom, o gostoso, o vantajoso é o não filósofo. Ler, estudar, refletir, modificar o seu comportamento ou ratificar o seu comportamento através do pensamento, da reflexão. Porque aquele que reflete se torna mais humano, aquele que pensa, que usa seu intelecto, pensa no sentido de repensar o pensado, né? Que usa seu intelecto, ele se torna mais consciente de sua ação no mundo e das consequências da sua ação. Com certeza qualifica o agir humano, qualifica a moralidade, qualifica a política, qualifica as relações humanas entre humanos e a relação humana com as coisas, com a natureza. Então, se eu posso dizer filosofia para quê? Eu diria para qualificar. Certo? Um abraço e até a próxima.